Amém. A gente vai dar continuidade a esse congresso e a gente vai para um momento muito especial. Sim. Amém, irmãs? Amém. É importante que a gente esteja bem focada e bem concentrada, porque o Senhor ele vai suspirar novamente. Senhor Jesus. E a gente quer saber se as irmãs, de fato, vão conseguir escutar o suspiro do Senhor. Amém? E a gente queria chamar agora o irmão Abraão e o irmão Chico Zé para dar uma palavra para a gente. Amém? Vamos ouvir um pouquinho mais do sussurro do Senhor. Amém. Quero iniciar pedindo o seguinte: é hora de Deus bordar em você. Então dá uma parada no bordado do pano aí da linha, tá? Dá uma paradinha. Mesmo que você até perto de terminar, para. Deus quer bordar em você. Amém. Deus quer fazer de você alguém comprometida. Amém. Cada vez mais. Amém. Com aquilo que Ele fala. Amém. 72% das irmãs já pararam, mas ainda tem 28 bordando. Tentando colocar a linha na agulha. As que enxergam, né, querendo colocar a linha na agulha. Agora são 96 que pararam, ainda tem 4% mexendo ainda na linha. 98, tá carregando, tá? 98. Tem 8 irmãs ainda fazendo o bordado. 6. Uma só. Senhor Jesus. Irmãs, realmente Deus tem nos dado nesses últimos dias algo muito especial. Amém. Que é a palavra profética. Amém. Temos visto, desfrutado, que a palavra profética realmente vai fazer a obra de Deus prosperar. Amém. Você pode me perguntar, e outra palavra não? Faz também. Agora, no tocante a trazer o Senhor de volta, quem é que tem tido empenho para que isso aconteça? A vida da igreja. As irmãs falaram aqui agora há pouco, não deixou nem quase nada para nós, né, Abraão? Foi. As irmãs falaram aqui agora há pouco sobre o andar peripatel e o andar estoiquel. Muitos anos da minha vida ouvindo isso. Eu também. Muitos anos ouvindo essa mesma coisa. E a gente sabe que a gente ouviu, o andar peripatel é aquele andar do espírito, onde individualmente, no seu viver, você consegue viver no espírito. Você consegue estar ali, tocando no espírito, lavando a louça no espírito, cuidando do menino no espírito, trabalhando no espírito, invocando o nome do Senhor, a gente tem esse andar peripatel. Mas, ouvimos também, quando chega em Gálatas 5, 25, um andar agora diferente. Inclusive dizendo assim, se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Amém. O andar peripatel, ele nos ajuda a nos livrar da concupiscência da carne. Verdade. A nos livrar daquilo que nos derruba. Sim. Mas, quando chega no versículo 25, fala assim, se vivemos no Espírito, Sim, no nosso dia a dia, agora precisamos também andar no Espírito. amém. Então, o que viria a ser esse andar estoiquel? É o andar segundo um comando. Amém. O andar peripatel é aquele andar, como as irmãs falaram, que eu ainda faço muito o que eu quero. Eu estou no Espírito, mas hoje eu não vou na reunião não, porque eu estou com dor de cabeça. Não é? Eu estou no Espírito, mas é para ligar para a irmã que não está, faz dias que não vem para a reunião, mas eu não vou ligar hoje não, porque eu estou cheio de problema. Aí o andar estoiquel fala assim, vamos fazer missão família. Amém. Aí todas as irmãs se comprometem com a missão família. Amém.
Vamos sair para pregar o evangelho. Todas as irmãs se envolvem em pregar o evangelho. Vamos convidar novas irmãs, novas amigas, familiares, para participar das conectadas. Todas as irmãs também fazem isso. Amém. Aí começa agora a andar mediante uma voz de comando. Amém. E aí nessa hora, o Senhor nos alinha, todos Sim. em uma só cadência. Amém. Como o raio laser. Amém. Graças a Deus. Isso tem um propósito, né? Sim. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem nos dado a palavra profética, que tem nos dado essa cadência, sim, que tem nos feito andar coletivamente no momento em que antecede a volta do Senhor. Se o Senhor volta e encontra nós individualmente, belos cristãos, com um excelente andar, um andar justo, fazendo o que é correto, apenas, talvez nosso galardão não seja, exitoso. E talvez a gente até nem consiga trazer o Senhor de volta. Possivelmente isso não vai acontecer. Porque o que Deus quer hoje é algo poderoso, né? Quando a gente fala sobre a volta do Senhor, nós estamos falando diretamente em derrubar a porta do Hades. É verdade. Amém? A igreja, quando for edificada, o que vai acontecer? As portas do Hades serão derrubadas. Elas não prevalecerão contra a igreja. E aí o Senhor voltará. Mas para isso acontecer, nós precisamos de fato dessa voz de comando, né? Nós precisamos dessa voz, dessa palavra que está nos tornando essa arma poderosa, esse raio laser, como as irmãs falaram aqui, né? E Filipenses fala muito bem disso. No versículo 1 de Filipenses 2, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, graças a Deus, isso existe por Amém. Causa da palavra. Amém. A palavra tem gerado tudo isso. A palavra nos exorta, a palavra nos consola, a palavra nos dá a comunhão do Espírito. Verdade. Mas a palavra produz algo. Sim. Amém? Tudo que a palavra tem feito é para produzir algo em nós. E não só individualmente, mas coletivamente. Que aí está no versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Que mais? Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso que Chico Zé falou há pouco, né? O andar peripatel, ele nos trabalha em nós individualmente. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos faz não viver na carne, mas viver no Espírito. Produzir frutos de Espírito. Longanimidade, paciência, né? Sim. Perseverança. Mas o andar estoiquel faz com que nós pensemos a mesma coisa. Amém. Com que nós tenhamos o mesmo amor. Verdade. Com que nós tenhamos o mesmo sentimento. E isso, irmãos, é algo poderoso na mão de Deus. Deus criou o homem para isso, não é? Sim. Ó Senhor Jesus! E graças a Deus, irmão, a palavra, que é essa voz de comando, ela está produzindo esse andar em marcha. Esse Amém. andar coletivo. Amém. Esse andar ordenado. E hoje, como a irmã Kátia compartilhou aqui, né? A gente olha aqui, eu vejo entre as irmãs, eu vejo 2 ou 3 gerações aqui dentro de uma Verdade. mesma família. Verdade. A palavra tem guardado essas famílias. Mas, há algum tempo atrás, estaríamos satisfeitos com isso, né? Por exemplo, a palavra chegou a meus avós. Aí gerou meus pais. Meus pais tiveram um andar peripatel que se viu como luz para muitas pessoas, Verdade. inclusive para mim. Gerou a mim. Agora já alcançou minha filha. Tá, irmãos? Nós somos pessoas diferentes das que estão no mundo. Somos sim. Por causa da palavra. Mas hoje a realidade é diferente. A gente não vê só famílias excelentes, famílias boas, famílias que é um bom modelo para o mundo, não. Nós vemos todo mundo praticando a mesma coisa. Amém. Olha, eu estou aqui com a minha filha, com as minhas filhas, com a minha esposa,
e com a minha mãe, minhas tias, e nós fazemos a mesma coisa. Amém. Por quê? Porque nós ouvimos a mesma palavra e nós estamos andando na mesma direção, com a mesma frequência, na mesma velocidade, amém? E produzindo uma só coisa. Graças a Deus. Verdade. Amém? E aí, nessa produção de uma só coisa que Abraão acabou de falar, tem um versículo na Bíblia que nos traz uma luz muito clara sobre essa produção da mesma coisa. É capítulo 1, versículo 9 de Efésios. Amém. Que diz assim, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Amém. segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavra beneplácito, né? Foi muito tocada essa semana. Amém. Beneplácito é algo que o dicionário em português não consegue exprimir bem o que essa palavra quer dizer. Na verdade, essa palavra beneplácito quer dizer assim, ó, bom prazer. Ora, se o prazer já é algo bom, não é? Não tem nenhum prazer desagradável, não é? Você está com sede, aí chega com um copo de água gelado. Quando você toma com prazer, ou não é? Aquilo é bom ou não é? Mas essa palavra beneplácito quer reforçar a ideia de que há um bom prazer de Deus. Amém. E aí, irmãs, qual é esse bom prazer de Deus, esse beneplácito, que antes estava escondido, que antes era um mistério, mas em Cristo diz aqui, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Amém. segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O Pai Amém. propôs algo. Amém. O Pai pensou assim, ó, o que há o que eu mais gosto na minha vida é que haja um convergir, um encabeçar de todas as coisas em Cristo. Amém. Então, Cristo veio para revelar esse beneplácito, esse bom prazer de Deus. E aí diz assim, ó, a fim de... Passou a página aqui, desculpem. Fala assim, ó, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, tá? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Num tempo atrás, quando se falava dessa palavra convergir, a gente dava o exemplo do funil. Quem lembra, né? Os mais antigos na vida da igreja lembra. O funil é algo que é largo em cima, aí você coloca as coisas lá, aí ele vai convergindo para um lugar onde vai descer tudo aquilo pelo funil. Mas esse era um péssimo exemplo. Porque o encabeçado de Deus não é assim, como funil. O encabeçado de Deus é para cima. Amém. Todos nós voltados para o alto e não para baixo. Amém. Todos nós voltados para a vontade do Pai. Amém. A gente viu essa semana, né, Abraão? O Pai anela. Amém. As irmãs compartilharam aqui no suspiro do rei Davi, né? O Pai anela. Sim. O Filho fala. Amém. E o Espírito age. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o Espírito pairava sobre aquelas águas do julgamento de Deus. Sim. O Espírito estava ali prontinho, pairando, só esperando o momento. A ordem. Aí veio o Filho com a fala de Deus e disse Deus, Amém. haja luz e houve luz. Amém. Então nesses dois pequenos trechos, do final do versículo 2 para o versículo 3 de Gênesis 1, nós vemos todo esse trabalhar de Deus, todo esse convergir de Deus no Filho para executar a sua vontade. Amém. Então aí, irmãs, nós percebemos que Deus tem uma vontade soberana. Amém. E essa vontade soberana vai se realizar em algo. Em quê? Em Cristo. Amém. Que é o que fala. Amém. Ou seja, Cristo é a palavra de Deus que se cumpre em nosso meio. Amém. Não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar no meu raciocínio. É simples. Quando você está praticando a palavra, você está em Cristo. Amém. Aí você está encabeçado em Cristo. Amém. E o resultado disso é fazer a vontade do Pai. Amém. De fato é muito rico isso que o Chico está nos apresentando, né? E aí eu anotei uma frase aqui que o irmão Pedro falou,
na live de quinta-feira, que diz assim: toda obra de Deus é feita partindo do anelo do coração do Pai. Amém. Seu beneplácito. Deus Pai é a procedência de todas as coisas. Quando Ele quer algo, isso torna-se sua vontade. Amém. Aí, só que para nós, isso ainda é inalcançável. Era, né? Mas graças a Deus que Cristo revelou esse mistério para nós. Amém. Por quê? Porque Cristo é aquele que escuta o suspiro do anelo do Pai. Amém? E aí, como o Chico falou em Gênesis 1, né? O Espírito é o que executa todas as coisas. Ali em Gênesis 1, Deus tinha uma vontade. Qual era a vontade de Deus? Restaurar todas as coisas. Verdade. O Espírito pairava por sobre as águas, estava pronto. Mas foi necessário Deus falar. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus falou, o Espírito executou. Amém? E onde está o Filho? O Filho é a palavra. Quando Deus fala, é o Filho que Amém. sai. A palavra que sai da boca de Deus é o próprio Filho. E esse Filho, ele chegou até nós. Amém? Essa palavra chegou até nós. E não apenas isso. Hoje o irmão Pedro, na live, quem escutou a live do PAC, ele se aprofundou um pouco mais sobre isso. Irmão Pedro falou que lá em Isaías 53, né? Até o momento da crucificação, nós não tivemos nenhuma participação com o Filho. Verdade. Ele executou todas as coisas. Mas depois da sua ressurreição, nós nos tornamos parte de Cristo. E Efésios fala isso, né? Sim. O versículo 3 fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Nós somos parte de Cristo. Então, irmãos, nós estamos bastante relacionados com a palavra. Amém. Nós precisamos dar valor à palavra. Nós temos parte com a palavra. E a palavra nada mais é do que o anelo do Pai. Amém? Cristo não faz nada que não seja de acordo com a vontade do Pai. Cristo nada fala se o Pai não falar, se o Pai não chancelar. Amém? Não é a vontade de Cristo, é a vontade do Pai. E nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade do Pai. Aí na imersão, diz assim, ó: para introduzir o reino de Deus na terra e encerrar esta era, Deus precisa que sua igreja seja uma arma poderosa como um raio laser, no qual todos os fótons estão na mesma frequência e têm o mesmo comprimento de onda, somando-se em vez de se anularem. Diferente da luz comum, o raio laser é altamente direcionável, tem grande precisão e corta qualquer material. Como que a igreja pode se tornar essa arma poderosa? Somente por meio da palavra. Amém? Então, lá em Cesareia, né, o irmão Pedro falou um pouco para nós sobre o suspiro do Pai. Sim. Irmãos, se nós ouvirmos a palavra, o Senhor tem falado para nós já há algum tempo, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que é que vai acontecer se diligentemente ouvirmos a voz do Senhor? Então sereis a minha propriedade peculiar. Amém? Então, o Senhor tem insistido conosco. Amém. Mas eu ainda achava que ouvir a palavra diligentemente era ouvir a palavra todos os dias, era ouvir a palavra, né, nas reuniões, era acompanhar tudo que estava sendo falado. Mas aí, lá para mim ficou claro que ouvir diligentemente não é apenas isso. Ouvir diligentemente é você alcançar a vontade de Deus que está na palavra. Amém. Se eu apenas ouvir a palavra, eu até consigo andar no espírito peripatel, né? De tanto ouvir a palavra, eu vou saber o que é certo, qual a direção da palavra para mim, o que devo fazer, o que não devo fazer. Mas ouvir o suspiro do coração de Deus é algo mais profundo. Verdade. Não é apenas ouvir com esse ouvido,
é ouvir com os ouvidos espirituais. E aí o exemplo de Davi, né? Que suspirou, e os valentes que estavam ali próximos ouviram o suspiro dele e rapidamente atenderam ao seu suspiro. Davi não mandou, mandou? Não, ele suspirou. A palavra é uma voz de comando, sim. É ou não é? É. Mas nós precisamos atender a palavra por estar conectados ao coração de Deus. Amém. Sabe, irmão, quando a gente fala que Deus quer encerrar essa era, a gente não pode olhar apenas com os nossos olhos de que, puxa, esse mundo está muito ruim, esse mundo de fato precisa terminar. Não, é o desejo do coração de Deus. Verdade. Puxa, qual a sua reação ao saber, ao escutar, ao prescrutar e ao entender o desejo do coração de Deus? Ontem eu estava voltando do CEAP, aí vieram 3 meninos da casa de adolescente comigo, né? Sim. 4, na verdade. E aí eu pensei, né? Eu ia botar a live para escutar, que eu não tinha escutado. Mas quando eles entraram no carro, eles não deixaram colocar nada. Eles olharam para mim assim, fez: e aí, irmão, como foi lá em Cesareia? Como foi ouvir? Como foi estar perto do servo de Deus? Como foi estar perto do irmão lá? O que ele falou? Fala para mim mais, de forma mais profunda, porque quem está mais perto vê melhor. Sim ou não? Eles já ouviram muitas coisas que a gente já compartilhou aqui desde terça-feira, né, Chico? Sim. Mas com certeza tem coisas que a gente não disse. Ainda. E eles queriam escutar tudo. Sabe, irmãos, ouvir o suspiro, o sussurro do coração de Deus é isso. É querer entender tudo. É querer entender realmente o que Deus quer. E o que Ele quer executar aqui na terra não é por nenhum outro meio, senão por meio da igreja. Aquele grito de guerra fala: o Pai anela, o Filho fala, o Espírito age. Não é assim? É assim que E trabalha. onde está eu e você nisso? Nós estamos no Filho. Amém. A palavra que é falada precisa passar por nós. Mas ao passar por nós essa palavra, qual a minha reação? Eu consigo ouvir o sussurro do coração de Deus? Verdade. Eu consigo ouvir o suspiro de Deus? Ou essa palavra passa para mim de maneira superficial? Eu preciso mudar isso. Eu preciso ouvir o suspiro de Deus. Amém. Eu preciso entender o que está no coração de Deus. Isso acontece quando a palavra passa por mim e eu creio. Verdade. Aí quando eu creio, então existe a operação. Amém? Amém. O Espírito trabalha quando eu e você crê na palavra. Amém? E aí, dentro dessa questão que a gente tem ouvido muito falar sobre o raio laser, né? Esse exemplo que o irmão Pedro tem trazido para exemplificar a energia que Deus está dando nesses últimos dias, né? Claro, se nós não ouvirmos o suspiro do Pai para entender a vontade do Pai que vem pela palavra que é falada para nós, não vai ter energização nenhuma. Nós não estamos aqui, né, por exemplo, praticando as ferramentas do grito de guerra da imersão simplesmente porque é bonito fazer um grito de guerra. Pelo contrário, o irmão falou para nós assim, ó: eu faço imersão, não é simplesmente porque os irmãos estão falando, não, tem que fazer imersão na palavra, porque isso faz nos encher da palavra. Eu faço imersão até eu ouvir o suspiro do Pai. Amém. Então, esse suspiro vem, irmãos, quando nós estamos energizados, amém, trazendo o exemplo do raio laser. Amém. Você sabia que, ó, nesse vidro aqui, tem átomos? Na cadeira que você está sentada, tem átomos? Mas por que não está como uma câmara de energização? Por que não está circulando e operando alguma coisa nessa cadeira ou nesse vidro? Porque eles estão estáticos. Foram formados aqui só para isso. Muitos cristãos e muitas cristãs
tem dentro de si a palavra, mas está estático. Por isso que Deus vem trazer uma energia especial nesses últimos dias, para mexer com você e mexer comigo. Amém. É claro, irmãos, que nós não queremos perder ninguém. É claro que, ao contrário, nós queremos ganhar novas pessoas ainda. Mas, se nós não usarmos esse exemplo do raio laser e começar a nos movimentar como esses elétrons, eu não vou saber explicar. Nem eu. Não é? Os irmãos lá diziam assim, eu sou da área de humanas, então eu não entendo muito bem isso. Não, eu sou da área de exatas, até eu estudei isso, tal. Aí teve um que disse assim, eu nem sou da área de humanas, nem na área de exatas. Eu só sei de uma coisa, a humanidade está precisando da palavra que a gente tem. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, esse raio laser, irmãos, ele consegue penetrar em algo e até perfurar uma substância dura como o aço, porque ele não está estático. Pelo contrário, ele está dentro de uma câmara de energização que faz com que os elétrons saltem e se tornem fótons que vai para outro lugar e depois traz e energiza os fótons que está nessa câmara, e aí faz com que dê direção ao raio laser. Amém. E vai poder ser operado para aquilo que alguém que gerou aquela câmara de energização projetou. Eu pergunto para vocês, quem gerou a igreja? Estão com medo de responder. Quem gerou a igreja? A igreja é de quem? De Cristo. Então ele tem essa câmara de energização na mão. Agora você que é parte como esse átomo, se energiza se quiser. Se você não quiser, você vai ficar estático, como esse vidro, e não vai servir para trazer o Senhor de volta. 42 milhões de cristãos só no Brasil, quantos estão empenhados em trazer o Senhor de volta? É isso que Deus está querendo nesses últimos dias. Tornar você alguém dentro dessa câmara de energização para poder você trazer o Senhor de volta. Amém. E aí o irmão Pedro trouxe o exemplo também do balanço, né? É mais fácil para a gente entender, né? Elétron, fóton, átomo, câmara de energização, raio laser. Talvez eu não consiga entender bem, nem consiga explicar para vocês. Mas o balanço todo mundo conhece. Verdade. Né? Bota um menino para balançar. Né? Bota naqueles balanços que tem nos parquinhos, né? Aí a cadeira vem. Se você bota a mão na cadeira na hora errada, o que acontece? Freia a cadeira. Agora, se ele vai subindo, quando chega no último ponto, você dá o toque certo, aí aumenta a força do balanço, é ou não é? Aumenta a força do balanço. Então é isso que Deus está querendo fazer, ó. Todos nós botando a mão no balanço na hora certa. Amém. Andar em fase. Amém. Andar coerente. Amém. Andar todos na mesma pisada. Amém. Isso é o andar estoiquel. Então, para concluir o que eu quero falar, aí Abraão também vai fazer a sua conclusão final. Eu e você está sendo convidadas a dar o toque no balanço, a entrar na câmara de energização. Amém. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Não é simplesmente porque eu preciso, é porque Deus precisa de um povo que faça essa energização a fim de que ele possa voltar. Verdade. O mundo, a situação que o mundo se encontra, não vou nem falar, para a gente não ficar preocupado. Situação política, situação econômica, está uma confusão no mundo. Mas existe um povo que está buscando fazer a vontade de Deus. Amém. Só para concluir, esses dias, eu soube um exemplo, eu soube de um testemunho que vale a pena a gente falar. Quando você não está energizado, quando você não está entendendo o que Deus quer fazer por meio de você, a primeira coisa que você se torna é um crítico. A primeira coisa que você se torna é um julgador. Não é? Bota a régua, né, Lenira?
Bota a sua régua para medir como você acha que deve ser. E daí esses dias, uma pessoa que saiu do nosso meio foi se congregar em outro lugar, num grupo cristão. E aí alguém perguntou para essa pessoa por que é que ela estava saindo da igreja. Conhecia ela, essa pessoa, tá? Não vou dizer se é um homem ou uma mulher. Conhecia essa pessoa, e por que estava saindo desse grupo cristão e indo para outro lugar? Para ali, para onde eles estavam congregando. Falou, não, mas é porque lá agora, aquelas velhas críticas, né? Só estão falando de dinheiro, só estão falando disso, só é os adolescentes. Aí a pessoa perguntou assim, estão falando de dinheiro? Falou, sim, estão falando de dinheiro e agora pedindo umas cotas. Que cota é essa? Aí a pessoa disse assim, é um valor exorbitante de R$500. Sabe foi que o irmão lá respondeu para essa pessoa, disse assim, só? Para Deus nós devemos dar muito mais. Amém. Irmãos, irmãs, quando você está energizado, nada, absolutamente nada é uma barreira. Agora, quando você está fora dessa câmara de energização, você está como esse púlpito aqui, ó, estático. Não sai do canto a não ser que alguém tire. O que vocês preferem? Ei! O que vocês preferem? Ei! Se você prefere estar energizada, saibam, tem que estar comprometida. Amém. Com tudo aquilo que Deus tem falado para praticarmos. Amém. 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 Amém, mães. Amém. 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 Ainda bem que Lineira conseguiu, que eu não consegui. Soltou um fóton ali, né? Um elétron subiu para a órbita superior, foi energizado, voltou e soltou um fóton, né? Amém! Isso é a vida da igreja hoje, irmãos. Eu cheguei hoje aqui e as irmãs estavam fazendo credenciamento, isso aqui, e quando estava faltando 1 minuto, já tinha alguns adolescentes aqui assim, ó. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Que é isso? É energia. Amém. E de onde vem essa energia? Da palavra. Verdade. Antigamente, irmãos, a gente chegava aqui, os adolescentes estavam lá atrás, não se conectava com a reunião. Era essa a realidade. Mas por quê? Era o momento que a gente vivia. Hoje o Senhor nos deu a palavra, e a palavra, ela está produzindo algo diferente. Aí, o Senhor, a palavra que nos dá caminho. Irmão, nada do que está acontecendo na igreja hoje foi gerado por homens. Verdade. Pode ter certeza disso. Não foi produzido por homens, porque a obra de Deus não é produzida por homens. Amém. A gente leu aqui ainda agora, toda a obra de Deus deriva da onde? Da vontade do Pai. Do Pai, amém? Então, irmãos, tudo o que está acontecendo hoje é por meio da palavra. Amém. E a palavra, ela está produzindo essa energização. Amém? Mas aí, hoje eu estava aqui e fiz uma reflexão rápida, e olhei e vi, né? Para alguns, a vida da igreja se tornou uma caixa de papelão, onde alguns estão ali, você vem no domingo, faz isso, faz aquilo, não tem nada de câmara de energização. É como esse que está estático, que o Chico Zé falou. Mas graças ao Senhor que você ainda está na vida da igreja. Amém. Amém? Isso pode mudar. Sim. Aí a imersão de hoje que as meninas leram aqui diz assim, ó: o Senhor teve misericórdia de nós e nos colocou no viver da igreja. Amém. Irmão, talvez você não tenha entendido o suspiro de Deus nesse trecho aqui. É verdade. O Senhor teve misericórdia de nós e nos colocou na vida da igreja. Não importa a condição que você está hoje, você não está numa caixa de papelão, você está numa câmara de energização. Amém. E aqui, irmão, tem energia. Amém. Sabe por quê? Porque aqui tem a palavra. O que precisa mudar? Precisa mudar a sua atitude. A palavra precisa
chegar em você e você precisa crer na palavra. Amém. Ah, irmão, mas eu não consigo. Não consegue? Se junta com quem está energizado. Amém. Se você for para um elétrico que não está energizado, você vai ficar sem energia. Mas se você se junta com quem está energizado, você vai ficar cheio de energia. Amém. Como que você vai fazer isso? Imersão na palavra. Amém. Grito de guerra. Ah, irmão, eu não gosto de grito de guerra. Então não cante o grito de guerra, mas faça imersão no grito de guerra. Você vai ver que a palavra vai tocar você. Que mais? Casa de adolescente. Né, Dinalva? Dinalva era um elétrico que estava meio parado. Mas aí o que foi que ela fez? Ela disse, eu quero servir na casa de adolescente. Chegou perto e começou a levar umas pancadas assim, ó. Tum, de uns fótons. Tum, tum, tum. Daqui a pouco, Dinalva estava saindo para fazer comportagem com os adolescentes. Dinalva está indo para as cidades pregar o evangelho com os adolescentes e com o TCI. Irmão, você está na vida, irmã, né? Irmãs, vocês estão na vida da igreja. Deus teve misericórdia de você e colocou você na vida da igreja. Olha isso com outros olhos e diz assim, Senhor, eu posso ser energizada. Agora mude a sua atitude. Se comprometa com a imersão. Se comprometa em fazer grito de guerra. Se comprometa o seu nome colocando no TCI. Se comprometa em servir na casa de adolescente. Ah, mas na minha igreja não tem casa de adolescente. Então se comprometa em ganhar adolescentes. Se comprometa em conseguir missionários para ir para o CEAP. Se comprometa em conseguir pessoas para serem investidoras do reino. As irmãs falaram aqui o exemplo de algumas mulheres, né? E tinha mulher que era uma com o apóstolo, tinha outra que supria, né? Tinha outra que orava, que gerou profeta, né? Encontre sua função. Amém? Seja energizado pela palavra. Jesus é o Senhor. Amém.